Salve, salve, LG Hortanos e LG Hortanas, tudo bem? Professor Daniel Ciran, como o Barão diz, Ciran ou sem órgãos. Hoje nós vamos para a nossa primeira aula aqui do Missão 100 Dias da parte de Física para o CBM-MG. Nós vamos mostrar como que são cobradas as questões de Física nessa banca voltada diretamente aí para o seu concurso e a sua aprovação, perfeito? Inicialmente, vou fazer para vocês aqui um breve convite. Veja bem, eu quero que vocês que ainda não fazem parte aqui dos nossos grupos, seja do WhatsApp quanto do Telegram, eu quero que vocês cliquem nos links abaixo aqui e façam parte dos nossos grupos, para vocês terem acesso a descontos, materiais especiais aí para o seu concurso. Também quero dizer para vocês que nós temos o curso online CBM-MG completo, tanto para o concurso de soldado, quanto para o de oficial completaço, baseado aí no edital, beleza? Os links estão na descrição dessa página aqui. Hoje nós vamos fazer questões sobre o assunto de mecânica, que é um assunto muito cobrado na prova de vocês, diversas questões sobre esse assunto. A primeira questão é o seguinte: a altitude máxima que um avião comercial pode atingir é estabelecida em torno dos 40 mil pés, que é cerca de 12,2 quilômetros. Nós temos essa informação, então, 40 mil pés equivale a 12,2 quilômetros. Esse limite é conhecido como o teto de serviço. A maioria dos jatos comerciais voa em níveis próximos a esse limite para otimizar a eficiência de consumo de combustível. Na aviação, utiliza-se a unidade pé nas indicações de altitude. Um pé equivale a aproximadamente. Então, é uma regra de 3 direta. O que ele quer de nós? Ele quer que nós façamos o equivalente de um pé. Um pé equivale a quantos centímetros? Um pé equivale a quantos centímetros? Essa é a nossa pergunta. E qual que é o dado que a gente tem? Nós temos que 40 mil pés equivale a um correspondente de 12,2 quilômetros. 12,2 quilômetros já está no sistema métrico, né? Basta que eu pegue esse 12,2 quilômetros e coloque em centímetros, que dá para eu fazer uma regra de 3 tranquilamente. Perfeito? Então essa vai ser a nossa etapa. O que nós vamos fazer? Nós sabemos que 12,2 quilômetros tem quantos metros, LG Hortanos? Veja bem, basta você multiplicar por 1000. Por quê? Para cada 1 quilômetro, nós temos 1000 metros. Então, 12,2 quilômetros é 12,2 vezes 1000. E 12,2 vezes 1000, só colocar o quê? Só colocar aí os valores correspondentes a andar com a vírgula 3 casas para a direita. Então, vai dar 12.200, o correspondente a metros. E nós sabemos que 1 metro, LG Hortano, tem quanto? 1 metro tem 100 centímetros. Então, se eu tenho 12.200 metros, basta eu fazer o quê? Multiplicar por 100. Ao multiplicar por 100, olha o que nós já tínhamos, 12.200. Vou acrescentar 2 zeros. Ao acrescentar 2 zeros, eu vou ter o correspondente em centímetros. Ou seja, nós temos aqui, colocando o pontinho, nós temos 1.220.000 centímetros. Então, pronto. Já dá para eu fazer a regra de 3 aqui, Porque aqui está escrito que nós temos 40 mil pés, é 12,2 quilômetros. Que eu posso reescrever assim, LG Hortano. Como que eu vou reescrever isso? Eu vou reescrever como sendo 40 mil pés equivale a quantos centímetros? 1.220.000 centímetros. Só que eu não quero 40 mil pés, eu quero apenas um pé. Apenas um pé vai corresponder a quantos centímetros? X. Posso cortar um zero. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Então, x vai ser quanto? X vai ser 122
dividido por 4, 122 dividido por 4, nós vamos ter o total de 30,5 centímetros, Hélio Jordano. 30,5 centímetros é o seu correspondente, que está marcado aqui na letra C de casa, um pé correspondendo a 30,5 centímetros. Questão direta. Vamos para mais uma questão, Hélio Jordano. Visão, olha bem. Essa questão aqui é uma questão já de cinemática, né, do seu edital aí sobre movimentos. Olha bem, em uma cobrança de pênalti, um jogador de futebol chuta a bola em direção ao gol com uma velocidade, então aqui nós já temos o valor da velocidade, que ele descreveu com uma velocidade média de 108 km por hora. Muito atenção, Hélio Jordano. Você tem que ter muita atenção com a unidade medida, tá? Sempre observar o que o SI precede para a gente. Qual que é a unidade padrão do SI para quilômetros para velocidade? É metros por segundo. Então, quando eu tenho um valor em quilômetros por hora, eu tenho que prestar bem atenção nesse fato para ver se eu tenho uma necessidade ou não de converter. Beleza? Então, ó, se é 108 km por hora, a partir do momento em que ele perde contato com o pé do jogador, a bola demora um tempo de 0,4 segundos para chegar à linha do gol. Durante esse período, a distância percorrida pela bola foi de... como é velocidade média, você pode aplicar tranquilamente, Hélio Jordano, a expressão clássica, que é o quê? Deus vê tudo. Deus vê tudo. Ou seja, como é velocidade média, eu posso pensar nisso. Ó. Distância é igual a velocidade vezes o tempo. O que eu estou querendo nesse caso? É a distância. Então, vamos olhar a velocidade. Nós temos aqui que a velocidade, nesse caso, Hélio Jordano, é de 108 km por hora. E eu tenho que o tempo percorrido é de 0,4 segundos. Perceba que esses dois aqui, eles não conversam, Hélio Jordano, ó. Esses dois aqui, eles não conversam. Como assim? Aqui nós temos quilômetros por hora e aqui nós temos segundos, Hélio Jordano. Eu tenho de converter. Converter quem? Se a minha resposta está em metros, eu tenho de converter esse cara aqui que está fora do padrão. Como que converto? Ó, lembrando uma regrinha para vocês. Anote aí, Hélio Jordano, visão, ó. Qualquer valor em metros por segundo, para eu converter para quilômetro por hora, qualquer valor em metro por segundo para quilômetro por hora, eu vou multiplicar pelo milagroso 3,6. E se eu estou em quilômetro por hora e vou levar para metro por segundo, eu tenho de dividir por 3,6. Isso é básico, mas é importantíssimo você levar para a prova, tá? Então aqui, ó, eu vou pegar e vou dividir por 3,6. Então, se eu faço 108 dividido por 3,6, eu encontro 30 metros por segundo. Então, eu tenho metros por segundo aqui, segundos. Eu vou achar a distância em quê? Eu vou achar a distância em metro. Quanto que vai dar, Hélio Jordano? Então, a distância vai ser igual a quanto? Velocidade em metros por segundo. Quanto que é a velocidade em metros por segundo? 30. Multiplicado pelo tempo. O tempo é 0,4. 30 vezes 0,4 vai me dar quanto? Vai me dar 12 metros. Questão direta, conforme vocês estão vendo aqui, 12 metros é o nosso gabarito. Então, Hélio Jordano, vocês vão ver que essas três primeiras questões aqui são questões diretas ao ponto, são questões de nível mais tranquilo, tá? Eu deixei as duas últimas como sendo as questões de um nível mais elevado. São questões assim que nós podemos dizer que realmente o aluno precisa mesmo rebuscar, né, o conhecimento dele na parte da física. Beleza? Então nós vamos agora para a questão 3. Ó, no tocante às leis de Newton, analise as afirmativas abaixo. Então, ó, se ele especificou que é com relação às leis de Newton, Hélio Jordano, significa o quê? Significa mecânica, isso é mecânica chamada clássica. É a mecânica clássica ou mecânica newtoniana, tá?
Por quê? Porque essa banca faz distinção disso, porque tem alguns fenômenos que só podem ser explicados, L. Giordano. Alguns fenômenos só podem ser explicados pelas leis da mecânica quântica, né? Ou conhecido como física moderna. Então, há essa distinção. A mecânica newtoniana, a mecânica clássica, ela se aplica a praticamente todos os fenômenos do nosso dia a dia. Porém, há determinados fenômenos, como aqueles da escala atômica, né, subatômica, né, do tamanho do átomo, ou menores do que o átomo, que a mecânica newtoniana não é capaz de explicar. Ela falha. Assim como fenômenos astronômicos também a mecânica newtoniana falha. Então é importante vocês terem isso em mente na prova. Há essa distinção. No dia a dia, nós não percebemos a diferença entre a mecânica newtoniana e a física moderna. Porém, tem questões que cobram quando que cada um desses dois parâmetros podem ser aplicados. Perfeito? Visão ali, Giordano. Então vamos lá. Primeiro item, verdadeiro ou falso. As leis de Newton apresentam limites. Justamente, a mecânica newtoniana ela é limitada, onde deixam de ser válidas. Por exemplo, ele explicou, para corpos muito pequenos, física quântica, ou corpos com velocidades muito grandes, que aí você tem de usar as leis da relatividade de Einstein. Então ele está afirmando, as leis de Newton apresentam limites. Correto, né? Elas apresentam sim, as leis de Newton, elas apresentam limites. Então, onde deixam de ser válidas, quando que isso acontece? Para corpos muito pequenos ou para corpos com velocidades muito grandes, velocidades próximas à da luz. Então, esse primeiro item aqui, ele é verdadeiro, Alex Giordano. Essa prova cobra também de vocês conceitos ao pé da letra, tá? Não é só cálculo. O fato de o corpo estar em outro estado, como assim outro estado, Alex Giordano? Sólido, líquido ou gasoso. Não, está falando aqui que ele não depende de referencial, sistema de coordenadas em que o corpo é observado. Isso daqui é falso, Alex Giordano. Por quê? Porque na física, quando você vai analisar algum fenômeno, você precisa destacar um referencial. Isso é básico. Você tem de estabelecer qual que é o seu referencial. Por exemplo, em relação a vocês, eu estou em repouso ou em movimento? Depende do referencial. Ah, Daniel, você está sentado numa cadeira, você está em repouso. Não necessariamente. Por quê? Porque eu tenho de estabelecer um referencial. Faz diferença eu ser, por exemplo, eu sou sólido, embora eu seja composto maior parte por líquido. Mas, por exemplo, ou você, ou um objeto, se ele está no estado sólido, ou no estado líquido, ou no gasoso, você precisa ter um estado de referência? Algum nível de referência? Precisa. Não é porque é líquido ou porque é gasoso que você pode tirar o referencial de estudo. O referencial ele é estabelecido, tá? Então, essa alternativa aqui, ela é falsa. Isso daqui não existe. Você precisa, sim, ter o seu referencial. Item 3. A aceleração obtida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante aplicada sobre ele e também inversamente proporcional à massa inércia do mesmo. Veja que ele está falando de quê aqui? Ele está falando da aceleração relacionando com a força e a massa. Ou seja, ele está falando da segunda lei de Newton. Ele está falando da segunda lei de Newton. O que é a segunda lei de Newton, Alex Giordano? A segunda lei de Newton fala que o módulo da força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Você pode pensar assim, Alex Giordano, Você pode gravar assim, A força, ela é má. Para você decorar. A força, ela é má. A força, ela é má. Massa vezes a aceleração. Ele quer que você destaque para a gente quem? Ele quer que você destaque a aceleração. Olha,
Se eu isolar a aceleração, L Jordano, eu vou ter o quê? A aceleração é eu pegar a força resultante e dividir pela massa. Note o seguinte, quanto maior for o numerador, maior vai ser o resultado da divisão, que é a aceleração. Então, a aceleração e a força resultante são diretamente proporcionais. Mas, veja bem, quanto maior o meu denominador, o resultado da divisão vai ser menor. Ou seja, a aceleração ela é o quê com relação à massa? Inversamente proporcional. Então, eu posso afirmar corretamente que esse item ele é verdadeiro. Que ele comenta que a aceleração é diretamente proporcional a quem? A força resultante. Ao mesmo tempo em que ele é inversamente proporcional à massa ou inércia desse corpo aí. Beleza, L. Jordano? Então, nós temos a sequência verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Ele quer a sequência, né, de cima para baixo, conforme nós discutimos. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Letra B de bola. Perfeito? B de bombeiro, que vocês farão parte aí, com fé em Deus. Agora, L. Jordano, respire fundo, porque nós vamos para uma questão que já vai exigir de vocês, né, um grau de matemática e de física bem sofisticado. Beleza? Visão, ó. Um corpo em repouso, essa informação sempre é relevante em prova, L. Jordano, ó. Falou que um corpo está em repouso, você já sabe o significado disso, que é o quê? A velocidade inicial igual a zero. Ele cai de uma plataforma A, então ele está caindo de uma plataforma A, cuja altura é H1. Acima do solo, sobre uma outra plataforma B, ele está caindo sobre uma outra plataforma B, e essa outra plataforma B está a uma altura H2 do solo. Ora, se ele caiu sobre B é porque a altura 2 é menor do que a altura 1, né? Ao cair sobre a plataforma B, o corpo retorna, olha bem, o corpo retorna com a mesma velocidade, mudando apenas o sentido. Então, é como se fosse uma cama elástica. Ele vai bater lá embaixo e vai voltar com a mesma velocidade. E, obviamente, né, L. Jordano, se ele voltou com a mesma velocidade, ele vai atingir a mesma altura. Então, ó, ao retornar à plataforma B, à plataforma A, que é a primeira no caso, ele de fato vai ter que chegar lá em cima, o corpo tem sua velocidade invertida. Então, ele tem sua velocidade invertida e cai direto no solo. Encontre o tempo total de voo. Perceba, L. Jordano, aqui, ó, que nós temos alternativas todas em função de letra, ó. Raiz quadrada de 2 sobre G, raiz quadrada de 2 sobre G, raiz quadrada de sei tudo. Ou seja, nós temos de trabalhar tudo em função de variáveis em termos de letras. Perfeito? Olha bem, vou mostrar para vocês como que resolve essa questão aqui agora, ó. Vamos imaginar que eu tenho aqui um objeto. Esse objeto caiu aqui de cima. Ele caiu daqui e ele bate aqui nessa plataforma. Então, inicialmente, ele vai fazer esse percurso. Vamos chamar aqui isso aqui de percurso AB. Então, ele vai lá na plataforma A, ele cai na plataforma A, vai até a plataforma B. Ó, a altura total do evento, da plataforma que está mais em cima, ele chamou de H1. A que está embaixo, a menorzinha, é H2. Então, quanto que vale esse pedaço aqui, L. Jordano? Quanto que vale esse pedaço? Certamente, ele vale H1 menos H2. H1 menos H2. Beleza? Como que eu vou saber quanto tempo ele caiu aqui? Perceba, se ele caiu, a velocidade inicial é igual a zero. E aí, eu vou pensar o seguinte. Nesse caso, a aceleração que o corpo tem, em módulo, é igual à gravidade. Ou seja, nós temos um movimento uniformemente variado, que é aquele que tem uma aceleração que ela é constante.
A aceleração é constante e é igual à gravidade. Então, assim, L. Jordano, ó, quais equações que nós vamos usar? Presta bem atenção. Se o movimento ele tem a aceleração, não pode ser um movimento uniforme. Porque o movimento uniforme, por definição, é aquele cujo módulo da aceleração é zero. Então, nós não temos aceleração no movimento uniforme. Só que quando você solta um corpo que está em queda livre, ele está sujeito à ação do campo gravitacional e ele vai cair com uma aceleração igual à gravidade, né? Aqui na Terra, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, porque a gente arredonda nas provas, perfeito? Então é o seguinte, qual é a equação que eu vou usar? Vamos pensar, ó, no movimento uniformemente variado, nós temos 3 equações. Nós temos V vovó atrás do toco, que relaciona a velocidade e o tempo. Nós temos que sentado sozinho, vendo TV até 2h30. Observe que essas duas equações aqui, L. Jordano, ela depende de quem? Depende do tempo. Sem o tempo, você não pode usar essas duas equações. Agora, se eu tenho uma questão que não usa o tempo, aí eu vou usar a equação de Torricelli. Vovô, rodeu, vovó, mais duas amigas num triângulo sexual, que é, no caso, a nossa distância percorrida, né, que é a variação do espaço. Essa equação aqui, ó, é a equação de Torricelli, e a equação de Torricelli não depende do tempo. São situações dentro do movimento uniformemente variado que você pode fazer quando você não tem um tempo. Mas, obviamente, L. Jordano, se a questão quer de nós o cálculo do tempo, nós não vamos usar Torricelli para essa questão. Aí eu falo assim, sobrou qual? Ó, sobrou a primeira e a segunda. Qual delas que eu vou usar? Vou usar a função horária da velocidade ou vou usar a função horária do espaço? Veja bem, o que aconteceu aqui? Ele não percorreu, foi uma distância, então eu não estou relacionando distância e quero descobrir quanto tempo que ele levou, então vou usar essa equação aqui, que é a equação horária do espaço, ou função horária do espaço. Vou apagar, deu print, pronto, ó, apaguei aqui para vocês. Então a equação que eu vou usar é essa, que a gente pode simplificar e escrever assim, né? Delta S é igual a VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Veja bem, como esse corpo L. Jordano, ele partiu do repouso, aqui é zero. E no lugar da aceleração, eu posso colocar quem? A gravidade. Então, eu posso pensar, então, que, na verdade, a forma mais fácil de escrever é ΔS. ΔS, a distância que ele percorre, nós chamamos de altura. A distância que ele percorre é a altura. No lugar da aceleração, nós podemos chamar de gravidade. Então, a altura é igual à gravidade, que multiplica o tempo ao quadrado, dividido por 2. Ó, eu vou isolar o que ele quer. Ele quer que nós calculamos aqui o quê? O tempo. Se ele quer o tempo, eu vou isolar o tempo. Fica o quê? Multiplicando cruzado, 2 vezes h é igual a gt ao quadrado. Como eu quero só o t ao quadrado, eu vou passar dividindo. Então, ficou 2h sobre g. Isso é igual a t ao quadrado. Então, se eu quero o tempo, o tempo é a raiz quadrada de 2 vezes a altura sobre a gravidade. Veja bem, tem alunos que vai preferir decorar já direto isso daqui, tá? Ah, eu vou decorar logo então que o tempo é a raiz de 2h sobre g, raiz quadrada. Você pode decorar, se tiver facilidade em decorar fórmulas, tudo bem, L. Jordano, não tem problema. Porém, eu vou te especificar, essa equação só é válida para queda livre. Ou seja, você soltou um objeto, estou soltando um objeto, e ele vai cair, e eu quero calcular quanto tempo ele leva para poder cair, desprezando a resistência do ar.
pode aplicar direto. 2 vezes a altura dividido pela gravidade, calcule a raiz quadrada disso tudo. Dá tranquilo. Porém, isso não serve para situações na qual eu jogo o objeto para baixo. Se eu jogar o objeto para baixo, não posso aplicar. Ou mesmo se ele já tiver uma certa velocidade inicial, que ele já estiver caindo de alguma coisa, e a partir dali o problema analisa. Beleza? Então, no nosso caso aqui, como é uma queda livre, desprezando a gravidade, a resistência do ar, podemos usar tranquilamente 2H sobre G. Beleza? Então, ó, o que vamos fazer? Vou chamar de tempo 1. Vou fazer de azul aqui, ó. O que seria o tempo 1? O tempo 1 vai ser a raiz quadrada. Deixa eu melhorar essa raiz aqui. Ó, nós sabemos que é bem tranquilo, ó. 2 vezes a altura dividida pela gravidade. Esse vai ser o tempo. Se ele saiu daqui, ó, e veio até aqui na segunda plataforma, então ele caiu da primeira plataforma, foi até a segunda plataforma. Qual distância que ele percorreu? Tudo era H1. A altura da segunda, H2. A diferença das duas, H1 menos H2. Ele só percorreu esse pedaço que eu chamei de H1 menos H2. Então, isso vai ser igual a 2 vezes a distância que ele percorreu na vertical, que é a altura, né? H1 menos H2, 2 vezes H1 menos H2, dividido por G. Então, veja, eu soltei o objeto, aí ele veio descendo, veio descendo, veio descendo, bateu aqui, e quando ele bate aqui, ele vai voltar, L de Ortano. Ele vai voltar. E quando ele volta, ó, quando ele volta, se ele está falando na questão para vocês que ele voltou com a mesma velocidade e atingiu a mesma altura, então obrigatoriamente ele gasta o mesmo tempo. É bem assim, ó, é um dos conceitos lá da física também de movimento. Se eu lanço um objeto verticalmente para cima e ele volta para a mesma altura de lançamento, o tempo de subida é exatamente igual ao tempo de descida. Anote isso aí, L de Ortano. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, se ele caiu, bateu lá embaixo, mas ele voltou com a mesma velocidade, o que nós sabemos que na vida real é impossível, né? Mas nós não vamos brigar com a questão. Está falando que subiu, então se ele subiu com a mesma velocidade, ele vai atingir a mesma altura. A questão até reforça isso, fala que ele voltou na primeira plataforma. Ao voltar na primeira plataforma, a velocidade dele vai zerar, porque ele vai decrescendo a sua velocidade até atingir o mesmo nível anterior e volta a cair, beleza? Então, o que isso quer dizer? Ó, eu calculei facilmente o tempo de queda. O tempo de queda daqui de A até B, raiz quadrada de 2 vezes H1 menos H2 sobre G. E vou calcular o segundo tempo. O que seria o segundo tempo, L de Ortano? Vamos supor, o segundo tempo é ele voltar de B até A, da segunda plataforma até a primeira, que vai ser a mesma coisa. Vai ser a raiz quadrada de 2 vezes H1 menos H2 sobre G. Por que eu sei que é H1 menos H2 sobre G? Porque isso aqui é a mesma distância, né? Tanto na subida quanto na descida. Então, a equação é essa. Perfeito? Agora, veja bem. O que aconteceu? Ele chegou lá, L de Ortano, no ponto mais alto. Ele chegou lá no ponto mais alto. E aí, ele vai começar a descer. A questão fala que ele começa a descer. Até chegar no solo. Agora que ele vai chegar no solo, ele vai percorrer uma distância total igual a H1, que é a altura da primeira plataforma. Então, agora é diferente o que? O cálculo do tempo, né? O tempo agora vai ser o quê? Vou chamar de ΔT3. Vou usar a mesma fórmula. 2 vezes a altura dividida pela gravidade. 2 vezes. Qual que é a altura? A altura agora é H1. Tudo isso dividido por G. Então, eu tenho 3 tempos, ó. Primeiro, para ele sair de A e até B, esse tempo.
para ele sair de B e voltar até A. Esse tempo delta T2. E para ele sair de A e chegar até um solo, que eu vou chamar de C, ele gastou esse terceiro tempo. Como que eu vou descobrir o tempo total? Para eu calcular, LJ Hortano, o tempo total, o delta T3 vai ser simplesmente, na verdade eu vou chamar de delta T4, que é o tempo total. Delta T4 é eu somar delta T1, delta T2 e delta T3. Somar os três tempos. Então vai ser o seguinte, ó. Vou somar esses dois aqui. Vai ficar como? Raiz quadrada de 2 vezes H1 menos H2 sobre G. Mais isso de novo, né? A mesma coisa. 2 vezes. Só apagar aqui para crescer, LJ Hortano. Ó, 2 vezes H1 menos H2 sobre G, a raiz disso aqui tudo, mais o tempo 3, que é 2H1 sobre G. Veja o seguinte, ó, como tudo isso aqui está na raiz, ó, e há um termo semelhante, ó, 2 sobre G, 2 sobre G, 2 sobre G. Então, eu posso colocar em evidência. Ao colocar em evidência, nós vamos ter o seguinte, ó. A raiz quadrada de 2 sobre G em evidência, quando você fizer, ó, se eu pego isso aqui tudo, raiz de 2 vezes isso, põe em evidência, sobra quem? Sobra raiz de H1 menos H2. A mesma coisa aqui, ó, raiz de H1 menos H2. E aqui, se eu pegar isso daqui, vai sobrar quem? Vai sobrar a raiz de H1. Então, nós ficamos o seguinte, ó. Vai sobrar para a gente raiz quadrada de H1 menos H2 mais a raiz quadrada de H1 menos H2 mais a raiz quadrada de H1. Só que esses dois são semelhantes, LJ Hortano. Esse cara é semelhante a esse. Quanto que é uma raiz de H1 menos H2 mais outra raiz de H1 menos H2? Duas raízes. Então, por isso que a resposta nossa final fica isso aqui, ó. Resposta final. Raiz de 2 sobre G, que multiplica quem? Duas raízes de H1 menos H2 mais a raiz quadrada de H1. Que letra é essa? Letra E. Ah, tá invertido. Não tem problema, porque é uma soma, né, LJ Hortano? Como é uma soma, não tem problema. Você pode colocar aí permutado. Beleza? Então é isso. Um fortíssimo abraço para vocês. Até a nossa próxima aula do Missão 100 Dias, que eu vou mostrar mais questões. Realmente, essa banca, ela oscila. Tem questões que são tranquilas, diretas, mas tem questões que usam muita álgebra, muito cálculo, uma física, assim, de certa forma, mais complexa. Visão, LJ Hortano. Saudações, LJ Hortanos! Aqui é o professor de Química Rodrigo Domingues. Estamos aí na nossa próxima aula do Missão 100 Dias de Química. Não esqueçam, galera, de seguir aí as nossas redes sociais, no grupo do WhatsApp, no Telegram, e também acessar o nosso material online aí do Bombeiro Militar de Minas Gerais. Galera, hoje nós estamos aí na nossa aula número 2. E eu falo para vocês que é uma das aulas mais importantes que nós temos. Eu sempre falo que essa aula é muito importante. Pessoal, aula de ligações químicas, ela é a base do conhecimento de toda a matéria de química que existe. O aluno que ele consegue absorver os comandos da matéria de ligações químicas, ele consegue se dar bem no conteúdo inteiro. Então é importante você ter em mente os tipos de ligações e saber diferenciar cada um tipo dessas ligações.
Jordano, eu quero primeiro, então, antes de falar dessa ligação, ler o enunciado da questão número 1 e a partir daí nós vamos comentar sobre as ligações. Existem 3 tipos de ligações entre os átomos. Nós temos a ligação iônica, nós temos a ligação covalente, nós temos a ligação metálica. Então são 3 ligações que existem para um átomo ligar com outro. Cada uma dessas ligações apresentam características específicas. Ligação iônica acontece com um metal e um ametal. O metal nessa relação, ele dá elétrons para o ametal. A ligação covalente acontece entre ametais. Ou seja, ninguém vai dar para ninguém, lá ele, e eles vão emprestar, compartilhar elétrons entre si. E nós temos também aí a ligação metálica, como o próprio nome fala, ocorre entre metais, metal com metal. Vamos então pegar a visão e vamos aí ler a questão número 1. Considere que os compostos com NaCl, LiBr, K2SO4, entre outros, são iônicos. A banca já está assumindo que é um composto iônico e formados a partir de cátions e ânions. Então essa informação também ela é muito importante. Que se juntam para formar essas substâncias. São características ou propriedades típicas atribuídas aos compostos iônicos, exceto, Jordano, composto iônico, a ligação iônica que ocorre entre um metal mais um ametal é a ligação interatômica mais forte que tem. Alguns falam que a metálica é mais forte, mas é porque a metálica é um caso à parte. Mas a ligação entre átomos diferentes, a iônica é maior. Então, se a iônica tem uma força de ligação maior com a energia eletrostática lá, essa ligação dificilmente será quebrada por baixa faixa de temperatura. Então, características dos compostos iônicos, anota aí. Altos pontos de fusão e ebulição. Sólidos a temperatura ambiente. A maioria é solúvel em água, porque a maioria, na verdade, os compostos iônicos são compostos polares, então interagem muito bem com a água. Porém, Jordano, a parte mais importante disso tudo é saber que os compostos iônicos conduzem corrente elétrica na fase líquida ou aquosa, que é o momento onde eles vão formar íons livres capazes de gerar corrente elétrica. Você precisa saber essas características para responder à questão número 1. Então, a questão 1 fala o seguinte. Letra A questão está querendo um item incorreto. Letra A. No estado sólido, os compostos iônicos formam retículos cristalinos. Isso está correto. São compostos cristalinos sólidos de alta resistência térmica. Então, a letra A está correta. Não posso marcar, que a questão está querendo um item errado. Letra B. Os pontos de fusão dos compostos iônicos são muito mais altos do que compostos moleculares. Corretíssimo, pessoal. Os compostos moleculares apresentam baixíssimos pontos de fusão e ebulição. Na verdade, Jordano, composto iônico, em termos de valores de ponto de fusão e ebulição,
ele só vai perder para compostos com ligação metálica. Metal tem ali 800 graus, 1000 graus, 3000 graus Celsius de fusão. Nem falei ebulição. Letra C. Todos, aí vem uma palavra, né, que nós gostamos muito, a generalidade. Todos os compostos iônicos conduzem corrente elétrica, pois são formados por íons negativos e positivos. Pessoal, essa questão ela é da própria banca, porém, ela tem um problema conceitual. E eu vou explicar para vocês. A resposta incorreta é essa. Para um composto iônico conduzir corrente elétrica, Jordano, ele precisa ser capaz de formar íons. Por exemplo, sal de cozinha. Esses íons só ocorrem quando ele é levado ao seu ponto de fusão ou quando ele é misturado em água. Esses íons não são formados quando ele está na fase sólida. Então, quando a questão coloca que todos eles formam, ela não cita o estado físico da matéria. A resposta à letra C está errada por causa disso. Porém, isso gera muito confusão, porque a gente sabe que todos gerarão quando misturados em água ou fundidos. Mas a banca não aceitou essa alternativa, né? Ela não aceitou essa justificativa. Aqui, nesse item, eles quis dizer todos em todos os estados físicos da matéria. Então, esse item é o item errado. Então, temos que prestar atenção, né? Foi uma questão mal redigida, porém, eu preferi selecioná-la até mesmo para vocês ficarem espertos com as questões da própria banca. Letra D. No composto iônico formado por dois elementos do mesmo período, o raio do cátion ele é menor do que o raio do ânion. Jordano, o raio atômico é o tamanho do átomo. O cátion é um metal. Quando ele perder elétrons, ele diminui um pouco o seu raio atômico. É normal. Os cátions têm raios menores do que os ânions. E o ânion, por outro lado, ele ganha elétrons. Então, normalmente, ele expande um pouco a sua eletrosfera. Então, a letra D também está correto. Resposta da 1, letra C. E rumbora para a questão número 2, que também fala sobre ligação iônica. Sobre as ligações químicas, analise as afirmativas. Item 1. A característica principal das ligações iônicas é a grande diferença de eletronegatividade entre os átomos. Um átomo deve ter baixa energia de ionização e o outro elevada eletroafinidade. Então, resumindo, vamos tentar entender a visão. A ligação iônica acontece com um metal e um ametal. O metal ele dá elétrons, então ele tem uma elevada eletropositividade, uma baixa energia de ionização, uma baixa afinidade eletrônica, uma baixa eletronegatividade. Então, todas aquelas coisas que nós vimos na aula 1 sobre tabela periódica vão fazer sentido agora nessa aula. Então, se a questão é um metal com um ametal, vamos ler o item 1 aqui, ó. As características da ligação vai depender de um átomo que tem que ter baixa energia de ionização. Quem é esse aqui que tem uma baixa energia de ionização? Esse é o metal, Jordano. O metal ele tem uma baixa energia de ionização. E quem é esse aqui que tem uma elevada afinidade eletrônica? Esse aqui, Jordano, é o ametal. Então,
o item 1 está correto, porque eu tenho exatamente, em outras palavras, a ligação química de um metal com um ametal. Item 2. A atração eletrostática entre os íons na ligação iônica é a força mais significativa da estabilização da ligação. Jordano, o que eu tenho aqui na ligação iônica? Um cátion positivo, um ânion negativo. Cargas opostas se atraem. Essa força é como se fosse um ímã, Jordano. É muito forte. Não se separa por qualquer fonte de calor. É uma ligação estável termodinamicamente. Então, o item 2 também está correto. Então, até agora, nós já sabemos que o item 1 e 2 estão corretos. Eliminamos a letra B e letra C. Nós vamos tirar agora a prova dos 9 no item 3. A baixa energia de ionização necessária para uma ligação iônica é característica dos metais. Metal tem baixa energia de ionização. A alta energia de afinidade eletrônica, que também é necessária para a ligação iônica, é uma característica dos elementos químicos não metálicos, que necessitam de 1, 2 ou 3 elétrons para completar a sua camada de valência. Então vamos lá. A energia de ionização baixa, né, é uma característica dos metais. Então isso é um fato, né? Metal, ele apresenta baixa energia de ionização. E a afinidade eletrônica, a elevada afinidade eletrônica, é necessária para uma ligação química, é uma característica dos elementos químicos não metálicos, ametálicos. E os ametais, pessoal, eles vão necessitar de 1, que seriam os elementos da família 7A, 2, os elementos da família 6, ou 3, os elementos da família 5, que eles vão receber essa quantidade de elétrons. Então, de acordo com a alternativa, né, o item 3, ele também está correto, né? Nós temos aí o item 1, 2 e 3 como alternativas viáveis e corretas para a questão. Então, 2 questões da nossa banca trabalhando o mesmo tema, ligações iônicas. Vamos falar agora da questão número 3. A questão número 3, Jordano, ela traz o básico do básico da ligação química. Eu já vou até dar o spoiler antes da ligação. Um elemento químico, ele quer o quê? Ele quer elétrons. Um átomo quer elétrons. E com isso ele adquire o quê? Estabilidade. Então, há muitos anos atrás, foi criada uma regra que um átomo qualquer, para atingir sua estabilidade, ele precisaria ter 8 elétrons na última camada de valência. Então, quer dizer, quem tem 7, falta mais 1. Quem tem 6, faltam 2. Então, a necessidade da quantidade determinava o tipo de ligação que ele precisava fazer. Porém, os elementos da última família da tabela periódica, a família 8A, eles já têm naturalmente, sem ligar com ninguém, 8 elétrons da última camada de valência. Então, quer dizer que os outros elementos químicos precisam se igualar aos gases nobres. Então, o gás nobre, em condições normais, não faz ligações químicas. Vamos aqui na questão número 3. Por terem camadas de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio e o hexafluoreto de platina. Então, xenônio é um gás nobre, tá, galera? E desde então, mais novos compostos de gases nobres vêm sendo sintetizados.
Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que numa ligação química os átomos tendem a adquirir estabilidade, assumindo a configuração eletrônica de um gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos do halogênio flúor se ligam covalentemente ao gás nobre para ficar com 8 elétrons de valência. Ao se escrever a fórmula de Lewis desse composto de xenônio, quantos elétrons da camada de valência esse gás nobre vai ter? Ô, LJ, seguinte, presta atenção aqui na visão. O gás nobre, ele já tem 8. Ele já tem 8. A resposta não vai ser 8. Ele já tem 8. Ele vai compartilhar ligação covalente, igual a questão do trabalho, ligação covalente. É a ligação que ocorre entre metal com ametal ou desculpa. Ligação covalente, ametal com ametal ou ametal com hidrogênio. Ou seja, é só os pica. É só a galera que já tem muito elétron e falta pouco para estabilizar. Exceto o hidrogênio, que tem 1, precisa só de 1. O gás nobre já tem 8. Então você não pode marcar, por exemplo, ele, Jordano, a letra B. E você não pode marcar aí também, ele, Jordano, a letra A. Porque o gás nobre, como a ligação é covalente, ninguém está dando elétrons para ninguém. Eu estou emprestando. E aqui eu estou formando um composto que é o xenônio com 8 elétrons. Eu vou representar assim. Ligando com 2 flúor. Cada flúor tem 7 elétrons. Então, cada bolinha dessa aqui são 7. O flúor precisa de 1 elétron para ficar com 8. Ele vai pegar emprestado um aqui. Então, esse flúor tá ok. E o outro flúor pega emprestado aqui. 7 mais 1, 8. Só a questão quer saber quantos elétrons xenônio ficou nessa brincadeira. Como ele já tinha 8, ao compartilhar um com o flúor de um lado, 9, e um com o flúor do outro lado, 10, o total de elétrons do xenônio é 10. Então, pessoal, por que a questão falou que eu não posso avaliar o octeto de forma tão crítica? Exatamente por isso, porque existem exceções à regra do octeto. Tem elementos que ficam com mais de 8, como os gás nobre, alguns átomos, alguns compostos com fósforo, com enxofre. E tem compostos que existe o contrário, a contração do octeto. Hidrogênio fica estável com 2, o boro fica estável com 6, o berílio fica estável com 4. Então a regra do octeto é apenas um norte. Ela não responde todos na íntegra 100%. Então fica a visão aí, questão 3, letra C. Questão número 4 é uma outra questão que trabalha ligação iônica. Observe a figura abaixo e assinale a alternativa errada. Jordano, se você for perceber aqui na questão, nós temos elementos metálicos, ametálicos. Os metais sempre serão positivos. Isso mostra claramente aqui que eu tenho uma ligação iônica. Eu tenho uma ligação iônica onde eu tenho metal cátion, a metal ânion, metal dá elétrons, a metal recebe. Então a charge, a imagem, o texto base traz isso para nós. Visão, pega a visão na imagem. Vamos lá então, pai copata aqui, ó. Letra A, a questão que é a errada.
Na ligação iônica, apenas átomos que perdem e ganham a mesma quantidade de elétrons podem se combinar. Galera, eu já vou marcar de cara a letra A. Não é assim que funciona. Por exemplo, o sódio, ele tem um elétron para dar. O cloro tem 7. Aí tudo bem. Cada um precisa de um. Agora, por exemplo, e se eu quiser ligar o magnésio que tem 2 com o cloro que tem 1? Não forma ligação? Forma. Olha para você ver aquele Jordano. O magnésio está na família 2A. Ele tem 2 elétrons na última camada. O cloro está na família 7A. Ele tem 7 elétrons na última camada. O magnésio, ele para ficar estável, ele tem que dar seus 2 elétrons. Então ele vai dar um elétron para o cloro, 7 do cloro mais 1, 8. O cloro não pode receber mais. Só que o magnésio tem que dar esse outro elétron aqui. Então, automaticamente, outro cloro vem e pega esse elétron. Aí eu formo o composto MgCl2. Então, a letra A já mostra que isso está errado. Átomos com necessidades diferentes de elétrons podem fazer reação química iônica também. Então, a letra A já é a resposta. Mas por que as outras estão erradas? Letra B. Átomos que pertencem à família dos metais alcalinos, que é a família 1A, formam cátions monovalentes. Exato, galera. Por exemplo, Na+, monovalente. CS+, monovalente. K+, monovalente. O magnésio, por exemplo, ele é da família 2, ele é divalente. A letra C está certa, né? Não podemos marcar ela porque a questão que é a incorreta. Letra C. Átomos que pertencem ao grupo 17 é a família 7A. Formam ânions monovalentes. Correto, galera. O flúor, o cloro, o bromo são ânions monovalentes. O oxigênio, por exemplo, o oxigênio ele é bivalente, né? Então a letra C também está certa. Letra D. A ligação iônica ocorre entre cátions e ânion, é correto, e é caracterizada pela existência de força de atração eletrostática entre elas. O que é que eu falei para vocês? É exatamente isso. A força de ligação entre esses compostos. Então, a resposta dessa questão, letra A. Questão 5. Pessoal, essa questão 5 aqui agora, ela vai trabalhar aqui alguns conceitos da seguinte forma. O composto covalente, a composto covalente molecular, ele já é uma ligação mais fraca, até mesmo pelo compartilhamento. Nessa ligação, os compostos apresentam normalmente baixo ponto de fusão e ebulição. Normalmente, eles são líquidos ou gasosos à temperatura ambiente. E a solubilidade depende da polaridade dessa molécula. Vamos ver daqui a pouquinho. E uma outra coisa também, eles não conduzem corrente elétrica em nenhum estado físico, exceto os ácidos na água. Aí conduz. Essa questão, ela trabalha isso também. Vamos ler a questão aqui, Jordano. Questão 5. Sobre as ligações químicas, assinale a afirmativa errada. O metano é uma molécula polarizada. E através da formação de ligações de polo permanente, consegue se dissolver em água. Eligiotano, para responder a 5, vamos fazer uma revisão aqui. As moléculas podem ser classificadas em 2 tipos, polar e apolar. Então, como nós estamos fazendo uma aula de revisão, eu vou ser bem objetivo com vocês. Eu vou pegar, por exemplo, aqui a molécula de água. Como que eu sei que a molécula é polar? O oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada.
ele compartilha dos 6, 2, um com cada hidrogênio. Ao redor do átomo central, sobram 4 elétrons sem fazer nada. Esses elétrons que sobram no átomo central determina que a molécula é polar. Pessoal, estou ensinando um macete mais fácil, tem outras formas também. Mas, no geral, para sua sobrevivência no concurso, sobrou elétrons no átomo central sem ligar, automaticamente a molécula é polar. E eu vou pegar o exemplo da questão. CH4. O carbono tem 4 elétrons na última camada. Ele empresta um elétron para cada um dos 4 hidrogênios. Não sobra elétron no átomo central. Molécula é polar. Qual que é o macete? Na química tem uma regra muito clara. Semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Eu não posso pegar elementos de natureza diferente para tentar dissolver entre si. O que eu quero dizer para vocês? Água polar não dissolve óleo apolar. Então, nesse caso, LJ, o metano, que é o CH4, ele é apolar. Então, a letra A já está errada. Quando a letra A fala aí para nós que o metano é uma molécula polarizada e através de ligação de polo permanente dissolve em água, já está completamente errado. Pessoal, as ligações entre as moléculas são o seguinte. Molécula polar, ela pode interagir formando dipolo permanente ou ponte de hidrogênio, só as polares. As moléculas apolares, elas vão reagir somente por dipolo induzido ou força de Van der Waals. São as ligações mais fracas entre moléculas. Então a letra A já está certa, né? A nossa resposta. A letra B. A gasolina, que é apolar, é uma mistura de diversos hidrocarbonetos que se misturam entre si em função das ligações de Van der Waals, tá certo? Ligações de Van der Waals é uma ligação exclusiva para moléculas apolares. Letra C. Os compostos da função álcool, álcool dissolve em água é apolar, ou álcool dissolve em água é polar. Com cadeias carbônicas pequenas, formam ligações de hidrogênio com a água, certíssimo. E por isso ambos são miscíveis, ambos dissolvem entre si. Corretíssimo essa questão na letra C também. Letra B. O clorometano. Clorometano, galera, é isso aqui, ó. Clorometano é uma exceção à regra. Pode perceber aqui, galera, ó. O átomo central não sobrou elétron sem ligar. Porém, essa molécula é polar, sabe por quê? Porque o que acontece aqui, o cloro é mais eletronegativo que um carbono. Então gera uma nuvem eletrônica em volta do cloro. Essa nuvem eletrônica gera um polo. Então essa molécula é fracamente polar. É o que fala na letra D. O clorometano é uma molécula polarizável permanentemente. E através da formação de ligações de polo permanente, verdade, consegue se dissolver em água, ainda que limitadamente. LJ, essa letra D é a pegadinha máxima da questão. Então, isso aí é uma exceção à regra, tá? Essa exceção só acontece com moléculas em forma de cruz, moléculas tetraédricas. Inclusive, a próxima questão, que é a questão número 6, ela trabalha exatamente a geometria molecular. Em compostos formados por ligação covalente, a forma da molécula está relacionada ao número de pares eletrônicos na camada de valência do átomo central. A repulsão entre os pares eletrônicos
acarreta ângulos característicos entre eles, gerando diferentes conformações de geometria planar. Aí eu tenho aqui as moléculas gás carbônico, amônia, tetafluoreto de xenônio e o PCl5. Qual é a geometria de cada uma delas? Então vamos lá aqui, ó. Vou pegar essa parte aqui mesmo aqui, ó. Vou pegar aqui. Gás carbônico. Galera, o gás carbônico ele tem 4 elétrons da última camada. Gás carbônico. Ele liga 2 com oxigênio, 2 com outro oxigênio. Não sobrou elétron no átomo central. A molécula é apolar. Toda molécula apolar com 3 átomos, a geometria automaticamente é linear. É regra. Toda molécula polar com 3 átomos, a geometria é linear. O próximo composto é a amônia. O nitrogênio tem 5 elétrons na última camada, empresta 3 elétrons para cada hidrogênio e ainda sobra 2 elétrons no átomo central. A molécula é polar. Toda molécula polar com 4 átomos, a geometria é trigonal piramidal. Jordano, isso é uma tabela, tá? Tem que memorizar isso que eu tô falando com vocês. Toda molécula polar com 4 átomos, ela é trigonal piramidal. O próximo composto é o XeF4. XeF4 tem 5 átomos. Toda molécula que tem 5 átomos, automaticamente é tetraédrica, independente se for polar ou apolar. E a última aí, Jordano, é o PCl5, a pegadinha master. PCl5. O fósforo, ele tem 5 elétrons da última camada. Ele liga 5, 6, 7, 8. Só que ainda ele empresta dos 2 elétrons que sobraram, ele liga com mais 2 cloros. Aqui formam a molécula apolar, onde o fósforo ele vai ter 10 elétrons na última camada, uma exceção. Jordano, essa molécula é pegadinha, ela é batida demais. PCl5 é uma molécula com 6 átomos. Toda molécula com 6 átomos, a geometria é trigonal bipiramidal. Então a resposta correta, Jordano, é letra A, linear, trigonal piramidal, tetraédrica e trigonal bipiramidal. Questãozinha chata pra cacete, porém é uma questão da nossa banca e já foi cobrado algumas vezes. Jordano, então, eu quero agradecer aí vocês mais uma vez aí a atenção e aí dizer para todos vocês para continuar seguindo aí as nossas redes sociais e Jordano, até a próxima aula de Química com o professor Rodrigo Domingues. Saudações narutesca. E agora eu estou assistindo Demon Slayer. Estou acabando a 4ª temporada aí. Sucesso! Falou, galera! Até mais!